Depois que meu marido morreu, fui passar alguns dias com meu filho. Uma noite, ele disse: "Isto não é uma instituição de caridade. Você é só mais uma boca para alimentar." Sorri, arrumei minha mala e fui embora antes do amanhecer. Uma semana depois, o nome dele apareceu no meu celular 27 vezes, mas minha liberdade exigiu uma escolha diferente. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. A casa parecia grande demais sem a respiração de Craig ao meu lado à noite. 3 meses depois do funeral, eu ainda estendi a mão pelos lençóis frios todas as manhãs, esperando encontrar seu ombro quente. O silêncio não era tranquilo. Era sufocante, pressionando meus tímpanos como água em uma piscina funda. Sentei-me à mesa da cozinha, mexendo meu café em círculos infinitos, observando o creme se dissolver em um redemoinho. A colher tilintou contra a porcelana, um som que antes irritava Craig. Agora eu ansiava por aquela pequena irritação. Qualquer coisa para preencher o vazio que havia engolido minha vida de 62 anos por completo. O som estridente da campainha interrompeu meu devaneio. Pelo olho mágico, vi a silhueta familiar do meu filho Charlie, com as mãos enfiadas nos bolsos do paletó. Meu coração se alegrou, apesar de tudo. Talvez ele tivesse vindo me ver, para sugerir que almoçássemos juntos, como costumávamos fazer quando ele era mais novo. "Mãe?" Ele entrou sem esperar ser convidado, seus olhos percorrendo a sala com uma avaliação calculada. "Precisamos conversar." Seguiu até o sofá onde Craig costumava assistir ao noticiário da noite. Charlie estava sentado à frente, cotovelos apoiados nos joelhos, dedos entrelaçados, em sua postura séria de negócios, a mesma postura que adotará na adolescência ao pedir as chaves do carro ou dinheiro para a faculdade. "Você não pode ficar aqui sozinha", disse ele, com a voz carregada daquele tom de autoridade que ele havia aperfeiçoado em seu trabalho corporativo. "Não é seguro. Você tem 62 anos, mãe. E se alguma coisa acontecer?" A xícara de café tremia em minhas mãos. "Estou bem, Charlie. Estou me virando. Só me virando." Ele gesticulou ao redor da sala, e de repente eu vi através dos seus olhos. A pilha de correspondências fechadas na mesa lateral. A poeira acumulada nos óculos de leitura de Craig. As flores murchas da ida ao supermercado da semana passada. Isso não é administrar. Ele fez uma pausa, procurando a palavra certa. "Isso é sobreviver por pouco." Um calor subiu pela minha nuca. "Estou de luto, não morrendo." "Venha ficar conosco", disse ele, recostando-se com a confiança de quem já havia tomado a decisão. "A Rose andou perguntando por você. Temos o quarto de hóspedes e as crianças adorariam ter a avó por perto com mais frequência." As crianças. Cynthia, de 15 anos, mal reconhecia minha existência, além dos abraços obrigatórios de Natal. George, de 12 anos, vivia em um mundo de videogames e amigos que eu nunca tinha conhecido. Quando foi que me tornei irrelevante na vida deles? "Não quero me impor", eu disse. Mas, assim que as palavras saíram da minha boca, senti-me fraquejar. A perspectiva de não jantar sozinha, de ouvir vozes à noite, de voltar a ser importante para alguém, era sedutora. "Você não está se impondo. Você é da família." O sorriso de Charlie era gentil, mas seus olhos revelavam algo mais. Alívio, talvez, ou cálculo. "Além disso, você poderia ajudar com as compras, talvez ajudar com as contas. Seria bom para todos." Lá estava ele, o prático Charlie, sempre pensando no lucro. Eu deveria ter me sentido insultado, mas, em vez disso, me senti grato por ele ainda me ver como útil, por eu poder contribuir com alguma coisa, mesmo que fosse apenas com meu cheque da Previdência Social. Só até eu descobrir as coisas, ouvi-me dizendo. "Claro." Ele apertou meu ombro. "Só temporariamente." 2 semanas depois, eu estava sentado no quarto de hóspedes deles, um escritório reformado com um sofá-cama e caixas de enfeites de Natal empilhadas no canto, ouvindo os sons de uma família que se movia ao meu redor como água ao redor de uma pedra. Charlie saiu para o trabalho antes do amanhecer. Rose conduziu as crianças durante o café da manhã com precisão militar, a voz rouca devido ao estresse matinal. As vozes das crianças foram sumindo enquanto seguiam para a escola, deixando-me sozinha em uma casa que não era minha. Cercada pelos detritos da vida alheia,
Tentei me tornar útil, lavei roupa, dobrei roupas que não eram minhas, organizei despensas que tinham sua própria lógica misteriosa. Rose aceitou minha ajuda com sorrisos educados que nunca alcançaram seus olhos. Quando me ofereci para preparar o jantar, ela pairava na cozinha, reorganizando meus preparativos com correções sutis. Ah, o Charlie não gosta do frango tão bem passado, ela dizia, tirando a panela das minhas mãos. E as crianças são exigentes com vegetais. Tornei-me um fantasma na rotina deles, visível apenas quando necessário, invisível quando inconveniente. As conversas durante o jantar fluíam ao meu redor. Charlie falava sobre projetos de trabalho que eu não conseguia acompanhar. Rose discutia comitês escolares dos quais eu não participava. As crianças compartilhavam histórias sobre amigos que eu nunca conheceria. Vovó, você pode me passar o sal? George perguntava, e eu me sentia momentaneamente incluída até perceber que eu era simplesmente a pessoa mais próxima do saleiro. 3 semanas depois da minha estadia, ouvi Rose falando ao telefone com a irmã. Eu tinha descido para buscar água, e a voz dela vinha da cozinha. Não sei por quanto tempo mais aguento isso, ela dizia. Ela fica aqui o tempo todo, sentada naquela sala assistindo TV. É deprimente. Fiquei paralisada na escada. Meus pés descalços de repente ficaram gelados contra a madeira. Eu sei que ela está de luto, continuou Rose. Mas ela mal participa das conversas. É como viver com um fantasma triste. As crianças estão começando a perceber. Meu peito apertou. Pressionei as costas contra a parede, desejando poder desaparecer ali. Charlie acha que ela deveria encontrar um lugar para morar logo, mas ele é gentil demais para dizer isso. E, sinceramente, o dinheiro ajuda com as compras e as contas, então estamos presos. O dinheiro ajuda. Então, eu não era da família. Eu era um inquilino pagante cujo aluguel comprava tolerância para minha presença. Eu voltei para o andar de cima, cada passo ecoando o ritmo da minha humilhação. Naquela noite, durante o jantar, observei-os de forma diferente. Notei como os sorrisos de Rose eram representações. Como as perguntas de Charlie sobre o meu dia eram obrigações. Como as crianças me tratavam com a distância educada reservada a parentes idosos que mal conheciam. Mãe, você parece quieta esta noite, disse Charlie, cortando seu frango com precisão cirúrgica. Só estou cansado, respondi, empurrando a comida no meu prato. Talvez você devesse começar a pensar em voltar a sair, sugeriu Rose, com a voz carregada de falso entusiasmo. Existem centros para idosos, clubes do livro, oportunidades de voluntariado. Talvez seja bom você ter suas próprias atividades. Suas próprias atividades. Tradução: sua própria vida que não envolve a nossa. Essa é uma ótima ideia, eu disse, imitando o tom dela. Eu deveria começar a pesquisar mais. Mas naquela noite, deitado no sofá-cama que nunca se desdobrava direito, olhei para o teto e senti o peso do meu deslocamento. Eu tinha 62 anos, era viúva e tinha criado 2 filhos e sustentado o marido durante 41 anos de casamento. Fui corretora imobiliária, professora de escola dominical e voluntária no hospital. Organizei jantares e arrecadações de fundos para a vizinhança. Eu tinha uma vida, um propósito, uma identidade. Agora eu era um fardo com uma conta bancária. A revelação veio 3 dias depois, afiada e clara como uma lâmina entre as costelas. Eu estava dobrando roupa no porão quando ouvi Charlie e Rose discutindo lá em cima. Suas vozes atravessavam o teto fino, as palavras abafadas, mas as emoções claras. Não dá para continuar fingindo que isso é temporário. Sua mãe, não a minha. Ajuda financeira é uma coisa, mas... Subi as escadas lentamente, seguindo o som da voz do meu filho. Ela está deixando as crianças deprimidas, Jen. Cynthia não traz mais amigos. George me perguntou ontem se a vovó está morrendo, porque ela sempre parece muito triste. Então, o que você está sugerindo? Estou sugerindo que demos a ela um prazo. Um empurrãozinho em direção à independência. Um empurrãozinho, como se eu fosse um passarinho sendo encorajado a sair do ninho. Em vez de uma mulher que lhe dera a vida e depois passou 26 anos o nutrindo até se tornar o homem que agora queria me afastar. Fiquei no corredor, invisível novamente, ouvindo meu filho e minha nora planejarem meu exílio com a mesma eficiência casual que eles usavam para planejar suas férias.
Naquela noite, Charlie bateu à minha porta depois que as crianças já estavam dormindo. Eu estava lendo ou fingindo ler um romance que havia pegado na biblioteca. Mãe, precisamos discutir seus planos de longo prazo, ele disse, acomodando-se na cadeira da mesa com sua franqueza característica. Claro. Fechei o livro, mantendo o dedo entre as páginas como se fosse voltar a lê-lo em breve. Você está aqui há quase um mês. Foi ótimo tê-lo conosco, mas... Ele fez uma pausa, buscando uma linguagem diplomática. Achamos que talvez seja a hora de você considerar arranjos mais permanentes. Que tipo de arranjos? Há algumas comunidades para idosos muito boas por perto, lugares onde você tem seu próprio espaço, mas também oferece oportunidades sociais integradas. Ou talvez um apartamento mais perto do seu antigo bairro. Oportunidades sociais integradas, um eufemismo para abrigar idosos inconvenientes. Entendo. Abri o livro novamente, fingindo ler a página. E quando você gostaria que eu fizesse essa transição? Não há pressa, disse-lhe rapidamente. Talvez nas próximas semanas, só para você ter tempo de analisar as opções. Algumas semanas. Tempo suficiente para encontrar outro lugar para ser esquecido, mas não o suficiente para se tornar uma presença permanente em suas vidas. Isso parece razoável, eu disse, me surpreendendo com o quão firme minha voz permaneceu. O alívio de Charlie era palpável. Ótimo. E, claro, ajudaremos no que pudermos com a busca, a mudança, o que você precisar. Depois que ele saiu, sentei-me na escuridão do meu quarto temporário e senti algo mudar dentro de mim. Não o desespero esmagador que eu esperava, mas algo mais nítido, mais puro, raiva, talvez, ou clareza. Eu não era um problema a ser resolvido ou um fardo a ser administrado. Eu era Pamela Catherine Mitchell, e já tinha sido alguém antes de me tornar a viúva de Craig e a mãe inconveniente de Charlie. Eu havia me esquecido daquela pessoa em algum lugar na névoa da tristeza e da gratidão, mas ela ainda estava lá, esperando. Na manhã seguinte, fiz café antes que todos acordassem e sentei-me à mesa da cozinha, planejando minha fuga da instituição de caridade. Passei os 3 dias seguintes desempenhando o papel que esperavam de mim, a mãe grata e obediente em busca do seu próximo destino. Naveguei pelos anúncios de apartamentos no computador deles, concordando com a cabeça quando Rose me mostrou folhetos de comunidades para idosos com nomes como Golden Years Manor e Sunset Village. Cada folheto brilhante trazia as mesmas fotos de arquivo. Mulheres de cabelos grisalhos jogando bridge, homens cuidando de pequenos jardins, todos sorrindo com a alegria forçada de anúncios odontológicos. Este aqui parece lindo, dizia Rose, apontando para a foto de um apartamento compacto e funcional. E fica a apenas 40 minutos daqui, então podemos visitá-lo regularmente. Regularmente. Outra mentira envolta em consideração. Mas enquanto eu jogava o jogo deles durante o dia, eu estava planejando algo completamente diferente. Tarde da noite, quando a casa ficou em silêncio, sentei-me à mesa da cozinha com meu laptop e meus extratos bancários, calculando possibilidades que eles não conseguiam imaginar. Craig era metódico em relação a dinheiro, com uma abordagem de engenheiro para tudo, inclusive a morte. Nossa casa estava quitada. Seu seguro de vida, combinado com minha previdência social e a modesta herança da minha mãe, me deram mais opções do que Charlie imaginava. Não sou rico, mas tenho conforto suficiente para escolher meu próprio caminho em vez de aceitar aquele que eles estavam tão ansiosamente abrindo para mim. A revelação veio de uma fonte inesperada, um blog de viagens que descobri por acaso enquanto fingia procurar apartamentos. Uma mulher de 68 anos de Minnesota vendeu tudo após a morte do marido e estava viajando pela América do Sul, documentando suas aventuras com fotos cheias de cor e vida. Em uma foto, ela estava em uma praia no Brasil, com os cabelos grisalhos soltos ao vento do oceano, o rosto iluminado por algo que eu tinha esquecido que existia. Alegria. Olhei para aquela imagem até meus olhos ficarem turvos. Quando foi a última vez que senti alegria? Quando foi a última vez que senti algo além de tristeza, gratidão e o peso sufocante de ser obrigação de outra pessoa? Na quinta-feira de manhã, eu tinha um plano. Não o plano cuidadoso e responsável que Charlie aprovaria, mas algo ousado e necessário. Algo que me lembrasse de que eu ainda estava viva. Esperei até que a casa estivesse vazia. Charlie no trabalho, Rose na aula de yoga, as crianças na escola. Então liguei para minha agente de viagens, uma mulher que eu usava para férias em família quando as crianças eram pequenas.
Pamela, fiquei muito triste em saber do Craig. Como você está? Estou pronta para viver novamente, Ania. Quero marcar uma viagem para o Brasil. O silêncio se estendeu por tempo suficiente para que eu me perguntasse se a ligação havia caído. Brasil? A voz de Ania subiu uma oitava. Por quanto tempo? Ainda não sei. 1 mês para começar, talvez mais. Uau! Ok, isso é inesperado. Tem certeza? Quer dizer, viajar sozinha na sua idade para um país estrangeiro. Na minha idade, como se 62 anos significasse que eu deveria me contentar com palavras cruzadas e jantares madrugadores. Tenho certeza, eu disse, e pela primeira vez em meses, eu tinha. Ania me explicou os detalhes com eficiência profissional mascarada por preocupação pessoal. Voos para Recife, cidade litorânea no nordeste do Brasil conhecida por suas praias e arquitetura colonial portuguesa. Um pequeno hotel no centro histórico, com avaliações excelentes de segurança e limpeza. Seguro viagem que cobre tudo, desde bagagem perdida até emergências médicas. A taxa de câmbio está favorável agora, disse Ania. Seu dólar renderá muito mais do que nos Estados Unidos. Você poderia viver confortavelmente por meses, se quisesse. Meses. A palavra tinha gosto de possibilidade. Reserve já, eu disse. Partirei em 1 semana. A parte mais difícil foi o desempenho que tive que manter pelos próximos 6 dias. Continuei minha farsa de procurar apartamentos, até agendando 2 visitas para manter a ilusão. O primeiro era um estúdio estéril em um complexo que cheirava a desinfetante industrial e solidão. O segundo era um apartamento de 1 quarto em um prédio onde o elevador chiava e os corredores ecoavam com a televisão diurna. Os dois são lindos, eu disse a Charlie naquela noite, observando-o cortar o bife com precisão mecânica. Estou com dificuldade para decidir. Não tenha pressa, disse ele, mas seu alívio era evidente. Não há pressa. Não tenha pressa em se livrar de mim. Que generosidade! Rose se inclinou para a frente com entusiasmo artificial. Você viu alguma que gostou? Posso ir com você para ver mais, se quiser. Obrigada, mas acho que consigo me virar. Sorri para ela, o mesmo sorriso educado que ela vinha me dando há semanas. Tenho tomado decisões há mais tempo do que você nasceu, querida. Seus olhos brilharam com algo. Surpresa, talvez, ou aborrecimento, mas ela se recuperou rapidamente. Claro. Eu só quis dizer se você quisesse uma segunda opinião. Agradeço a oferta. Virei-me para Charlie. Na verdade, eu queria falar com você sobre a venda da casa. Isso chamou toda a sua atenção. Seu garfo parou a meio caminho da boca. Vender a casa? Tem certeza? É uma decisão importante, mãe. É grande demais para uma pessoa só, e a manutenção é cara. Além disso, o mercado está bom agora. Eu havia ensaiado essa conversa, antecipando suas objeções. Achei que você talvez quisesse listá-lo para mim, já que tem um amigo que trabalha com imóveis. Charlie trocou um olhar com Rose. Cifras de dólar dançavam em seus olhos. A perspectiva de uma comissão sobre as vendas, ou talvez a esperança de que eu fosse mais generoso com os lucros do que eles mereciam. Eu poderia falar com o Rick, disse Charlie lentamente. Mas não se apresse. Talvez alugue primeiro. Vamos ver como vai ser. Alugue-o, mantenha-o como uma âncora. Um motivo para retornar a uma vida da qual eu já tinha acabado. Acho que vender é a escolha certa, eu disse com firmeza. Um novo começo e tudo mais. Naquela noite, finalizei meus preparativos. Saquei pequenas quantias de dinheiro a semana toda. Nada grande o suficiente para gerar questionamentos, mas o suficiente para me dar liberdade quando chegasse. Fiz uma mala leve, roupas de verão, sapatos confortáveis, meu laptop e meu passaporte, que eu havia renovado 2 anos antes para um cruzeiro pela Europa que a doença de Craig havia cancelado. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha irmã mais nova, da Califórnia. Como estão as coisas com o Charlie? Você está se adaptando bem? Evelyn tinha boas intenções, mas vivia em sua própria bolha de retiros de yoga e fins de semana em vinícolas. Ela ofereceu seu quarto de hóspedes depois do funeral de Craig, mas foi um gesto vazio.
Nós duas sabíamos que ela preferia nosso relacionamento em pequenas doses, de preferência por telefone. Tudo bem, respondi. Estou fazendo algumas mudanças. A noite de sexta-feira trouxe a apresentação que eu estava temendo e esperando em igual medida. Charlie bateu na minha porta depois do jantar. Seu rosto tinha a expressão de um homem prestes a dar notícias difíceis. Mãe, espero que você não leve isso a mal, começou ele, acomodando-se na cadeira da escrivaninha que se tornará seu palco preferido para essas conversas. Mas Rose e eu temos conversado e achamos que talvez seja a hora de definir um cronograma mais firme para a sua transição. Ah! Mantive a voz neutra, com os olhos focados no livro em minhas mãos. É que as crianças vão começar o novo ano letivo na semana que vem, e a Rose vai voltar a trabalhar meio período. E gesticulou vagamente, como se o próprio ar contivesse seu raciocínio. Precisamos estabelecer uma rotina. Entendeu? Uma rotina que não incluía a presença inconveniente de sua mãe enlutada. Que tipo de cronograma? Perguntei. Estávamos pensando que este fim de semana poderia ser uma boa oportunidade para você decidir um lugar, se mudar na semana que vem e se estabelecer antes que tudo fique uma loucura com a programação do outono. Este fim de semana. Aviso prévio de 4 dias para arrumar as malas e me mudar para qualquer instituição que me aceite. Isso foi bem repentino, eu disse suavemente. Eu sei, e sinto muito, mas demos a você quase 6 semanas para pensar sobre isso. E ele abriu as mãos como se a impotência fosse uma desculpa para a crueldade. Isso não é uma instituição de caridade, mãe. Você é só mais uma boca para alimentar. E com a Rose voltando ao trabalho, vai ficar difícil por aqui. As palavras me atingiram como um golpe físico. Mais uma boca para alimentar. Como se eu não tivesse pago as compras e contas de luz. Como se eu não tivesse criado, alimentado, vestido, pago sua faculdade e apoiado seus sonhos por 26 anos. Levantei os olhos do livro e encontrei seus olhos. Entendo. Charlie deve ter percebido como suas palavras soaram, porque voltou atrás rapidamente. Não foi isso que eu quis dizer. É só uma questão prática. Você seria mais feliz no seu próprio lugar, de qualquer forma, com pessoas da sua idade. Atividades pensadas para idosos, para a terceira idade. Não tem nada de errado nisso. Não há nada de errado em abrigar parentes inconvenientes onde eles não deprimam as crianças nem interfiram nas rotinas familiares. Você tem toda a razão, eu disse, fechando o livro com um estalo suave. Está na hora de eu mudar. O alívio tomou conta de seu rosto. Ótimo! Então, neste fim de semana, podemos dar uma olhada naqueles apartamentos e talvez dar um sinal. Na verdade, já tomei providências. Seu alívio se transformou em confusão. Arranjos? Vou embora no domingo de manhã. Minha carona para o aeroporto sai às 6 horas. Aeroporto? A palavra pareceu ficar presa na garganta. Para onde você está indo? Brasil? O silêncio que se seguiu foi tão completo que eu podia ouvir a máquina de lavar louça zumbindo na cozinha abaixo. A boca de Charlie abriu e fechou como um peixe fora d'água. Brasil, repetiu ele finalmente. Como na América do Sul. Como no país onde as pessoas falam português, as praias são lindas e o custo de vida é uma fração do que é aqui? Sorri para ele, o primeiro sorriso sincero que dei a alguém em meses. Ouvi dizer que Recife é uma delícia nessa época do ano. Você não pode estar falando sério. Charlie se levantou, andando de um lado para o outro da janela. Mãe, você não fala português. Você não conhece ninguém lá. Você nunca viajou sozinha. Vou aprender português. Vou conhecer pessoas. E viajei bastante sozinha antes de me casar com seu pai. Você só não se lembra porque ainda não tinha nascido. Isso é loucura. Você tem 62 anos. Exatamente. Levantei-me também, sentindo-me mais estável do que há meses. Tenho 62 anos, não 92. Tenho décadas de vida pela frente e pretendo vivê-las nos meus próprios termos. O rosto de Charlie variou de emoções. Descrença. Raiva. Algo que poderia ser pânico. E quanto a vender a casa? E quanto a encontrar um lugar? Tínhamos planos. Você tinha planos.
Peguei meu livro novamente, um sinal de que aquela conversa havia terminado. Eu tenho uma passagem de avião. Ele saiu sem dizer mais nada, e eu ouvi descendo as escadas ruidosamente, sua voz se misturando à de Rose em uma conferência urgente e abafada. Não me importava com o que diziam. Pela primeira vez desde a morte de Craig, me senti completamente vivo. O domingo não poderia chegar mais cedo. Acordei às 4h30 da manhã de domingo, com o corpo vibrando de expectativa. Pela janela do quarto de hóspedes, o amanhecer começava a se infiltrar na escuridão, pintando a rua suburbana com tons de possibilidades. Minha única mala estava perto da porta como um cachorro fiel, cheia de tudo o que eu precisava para desaparecer da vida que eles planejaram para mim. A casa estava silenciosa como um túmulo. Eu me movia por ela como um fantasma, fazendo café na cozinha pela última vez, comendo uma torrada com gosto de liberdade. Às 5h45, ouvi o motor do táxi ronronando na entrada da garagem. Deixei a chave da minha casa no balcão da cozinha junto com um bilhete que eu havia escrito e reescrito uma dúzia de vezes. Charlie, aqui está a chave da casa. Decidi ficar com a propriedade por enquanto. O advogado tem procuração para qualquer assunto necessário enquanto eu estiver fora. Entrarei em contato quando estiver instalado, mãe. Nenhum endereço para encaminhamento, nenhum prazo para retorno, nenhuma promessa de contato regular. O taxista, um homem de meia-idade, com olhos gentis e um leve sotaque, ajudou-me com a mala. Vou cedo? Perguntou ele enquanto nos afastávamos da casa onde eu vinha morrendo lentamente há 6 semanas. O mais cedo, eu disse, observando o bairro de Charlie encolher pelo espelho retrovisor. Eu não podia esperar mais um minuto. O voo de Boston para Recife levou 14 horas, com escala em Miami. Eu esperava me sentir ansiosa, viajando sozinha para um país cuja língua eu não falava, mas, em vez disso, senti algo que quase havia esquecido: excitação. A senhora idosa que estava ao meu lado no segundo trecho começou a conversar em inglês quebrado misturado com português, e eu me vi rindo pela primeira vez em meses enquanto tentávamos nos comunicar por meio de gestos e sorrisos. Primo Brasil? Ela perguntou, e de alguma forma eu entendi. Primeira vez no Brasil. Sim, eu disse, orgulhosa de mim mesma por lembrar o sim em português. Um novo começo. Ela deu um tapinha no meu braço com os dedos envelhecidos. Boa sorte, disse ela. Boa sorte. Eu ia precisar disso. O aeroporto de Recife vibrava com uma energia que parecia uma corrente elétrica sob minha pele. O calor me atingiu no momento em que pisei lá fora. Denso, tropical, vivo. A viagem de táxi até o meu hotel me levou por bairros que se transformavam como um caleidoscópio. Arranha-céus modernos dando lugar a edifícios coloniais pintados em tons de joias, palmeiras balançando sobre ruas de paralelepípedos, o oceano aparecendo e desaparecendo entre os prédios como uma promessa azul. O hotel, Casa Colonial, ficava no coração do Recife antigo, o bairro histórico. O lobby era pequeno, mas elegante, com azulejos portugueses e flores frescas que perfumavam o ar com algo doce e desconhecido. A recepcionista, uma jovem chamada Beverly, falava um inglês fluente com sotaque musical. Bem-vinda a Recife, senhora Mitchell. Seu quarto tem vista para o pátio. Muito tranquilo, muito tranquilo. Meu quarto era simples, mas charmoso. Paredes caiadas, uma cama confortável coberta com mosquiteiro, portas francesas que davam para uma pequena varanda. Fiquei ali enquanto o sol se punha, ouvindo os sons de uma cidade ganhando vida ao anoitecer, a música que vinha dos restaurantes, as conversas em português que pareciam cantos, o ritmo distante das ondas batendo nas pedras. Eu estava sozinho em um país estrangeiro, sem nenhum plano além de permanecer vivo e acordado. Isso deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, me senti mais eu mesmo do que nunca desde o funeral de Craig. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do Charlie. Mãe, liga, por favor. Precisamos saber se você está bem. Desliguei o telefone sem responder. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol entrando pelas janelas e o som dos sinos da igreja. Eu tinha dormido 10 horas, a primeira noite inteira de sono que tive em meses. Meu corpo parecia diferente, mais solto, como se eu estivesse carregando uma tensão que não sabia que existia. Vesti um vestido de algodão que comprei especialmente para essa viagem, sentindo-me tola e livre ao mesmo tempo.
Lá embaixo, Beverly me recebeu com um café forte o suficiente para ressuscitar os mortos e me deu instruções sobre como chegar ao mercado mais próximo. É a primeira vez que você faz compras no Brasil? Ela perguntou, seu inglês melhorando com a prática. É a primeira vez que faço algo no Brasil, admiti. Ah! Seu sorriso era caloroso e compreensivo. Você é uma mulher corajosa. Minha avó viajou sozinha para a Argentina quando tinha 70 anos. Ela diz que isso a fez se sentir jovem novamente. Jovem de novo. Gostei do som disso. O mercado foi uma revelação. Vendedores gritando em português. Frutas que eu não reconheci empilhadas em pirâmides coloridas. O cheiro de especiarias e pão fresco se misturava ao sal do oceano. Um vendedor idoso com olhos brilhantes e dentes faltando insistiu que eu experimentasse algo que ele chamou de açaí, um smoothie roxo com gosto de frutas vermelhas e possibilidade. O bomba? Ele perguntou, sorrindo enquanto eu assentia entusiasticamente. O bombe, concordei, e sua risada foi contagiante. Passei a manhã vagando, me perdendo e me reencontrando, acumulando pequenas vitórias. Consegui pedir o almoço usando o aplicativo de tradução do meu celular, encontrei o caminho de volta para o hotel sem pedir informações, entendi quando um lojista perguntou se eu precisava de ajuda. Naquela noite, sentei-me na minha varanda com uma taça de vinho e tentei ligar para minha irmã Everly. Caiu na caixa postal. Oi, aqui é a Pamela. Estou no Brasil. Sim, Brasil. Estou bem. Na verdade, estou mais do que bem. Te ligo em breve. Desliguei antes que pudesse pensar duas vezes. Meu telefone mostrava 17 chamadas perdidas de Charlie e 6 mensagens de texto, cada uma mais desesperadora que a anterior. Mãe, por favor, atenda o telefone. Estamos preocupados com você. Apenas nos avise que você está bem. Isso é ridículo. Você precisa voltar para casa. Rose acha que deveríamos chamar a polícia. Pelo menos nos diga onde você está hospedado. Mãe, me desculpe pelo que eu disse. Podemos conversar, por favor? O pedido de desculpas chegou tarde demais, soterrado por dias de exigências e reclamações. Apaguei todas as mensagens sem responder. 3 dias depois da minha aventura pelo Brasil, conheci Scarlett. Ela estava sentada sozinha em um café perto da praia, uma mulher mais ou menos da minha idade, com cabelos grisalhos trançados com fitas coloridas e pele bronzeada por anos de sol. Ela estava lendo um livro em inglês, algo de Isabel Allende. E quando ela olhou para cima e sorriu, senti uma conexão instantânea. Americana? Ela perguntou, seu sotaque a colocando em algum lugar do sudoeste americano. Culpado. Apontei para a cadeira vazia em frente a ela. Se importa se eu me juntar a você? Por favor. Ela fechou o livro, marcando a página com um guardanapo. Sou Scarlett, de Fênix. Agora sou de onde quer que eu esteja dormindo. Pamela, de Boston, de origem. Agora eu sou daqui, eu acho. A risada de Scarlett era rica e desinibida. Uma colega refugiada da vida adulta responsável. Que revigorante. Durante a hora seguinte, ela me contou sua história. Uma viúva como eu, mas 5 anos mais avançada em sua jornada. Seus filhos tentaram administrar sua dor, seu dinheiro, suas escolhas. Um dia, ela fez 2 malas e partiu para o México. Isso foi há 3 anos. Você já se arrependeu? Perguntei. Só que esperei tanto tempo. Ela se inclinou para a frente, os olhos brilhando de convicção. Eles acham que devemos encolher com a idade. Ficar menores e mais administráveis. Mas eu me recuso. Estou ficando maior, não menor. Mas eu mesma, não menos. Meu filho me chamou de mais uma boca para alimentar. A expressão de Scarlett endureceu. E o que você disse sobre isso? Comprei uma passagem aérea para o Brasil. Boa menina. Ela ergueu a xícara de café em um brinde. Um brinde à recusa em ser alimentada pela máquina da conveniência alheia. Naquela tarde, Scarlett me mostrou partes do Recife que eu jamais teria encontrado sozinha. Uma praia escondida onde os moradores locais se reuniam para assistir ao pôr do sol. Um restaurante onde a avó do dono preparava pratos tradicionais.
Uma livraria onde o dono falava 5 idiomas e recomendava autores dos quais eu nunca tinha ouvido falar. O segredo para viajar sozinho na nossa idade, disse Scarlett enquanto caminhávamos pela praia, é lembrar que conquistamos o direito de ser egoístas. Passamos décadas atendendo às necessidades dos outros. Agora é a nossa vez. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez era uma mensagem de voz da Rose. Pamela, não sei se você está recebendo as mensagens do Charlie, mas estamos muito preocupados. As crianças estão perguntando onde você está e, sinceramente, esse sumiço é bem egoísta. Você é a avó delas. Elas te amam e estão confusas sobre por que você foi embora sem se despedir. Por favor, nos ligue de volta. Podemos resolver isso. Egoísta. A palavra que usavam quando as mulheres escolhiam a si mesmas em vez de todos os outros. Toquei a mensagem para Scarlett, que bufou de desgosto. Manipulação clássica, disse ela. Usar as emoções das crianças como arma para te controlar. Minha filha aplicou a mesma rotina quando eu não quis me mudar para a casa de repouso que ela havia escolhido. Os netos sentem sua falta, mãe. Você não se importa com a família? O que você fez? Enviei cartões postais de todos os países que visitei para os netos. Acontece que eles acharam minhas aventuras muito mais interessantes do que os jantares de domingo em que todos ficavam olhando para o celular. Naquela noite, escrevi minha própria mensagem para Charlie. Não uma mensagem de texto ou correio de voz, mas um e-mail que dizia tudo o que eu precisava dizer. Charlie, recebi suas mensagens. Estou segura, saudável e mais feliz do que nunca desde que seu pai morreu. Estou hospedada em um hotel adorável em Recife, Brasil, onde as pessoas são gentis, o clima é perfeito e ninguém me trata como um fardo. Sei que você está preocupado, mas sua preocupação parece vazia depois do que você me disse. Mais uma boca para alimentar, como se eu não tivesse te alimentado por 18 anos. Como se eu não tivesse apoiado seus sonhos e ambições. Como se o dinheiro que contribuí para sua casa fosse caridade e não pagamento pelo privilégio de ser tolerado na vida do meu próprio filho. Eu te criei para ser melhor do que isso. Estou decepcionado que você tenha se tornado exatamente o que eu não esperava, um homem que vê a mãe como um incômodo a ser controlado, em vez de uma pessoa a ser respeitada. Não sei quando voltarei aos Estados Unidos, nem se voltarei. Essa decisão é minha, não sua. Se você quiser manter um relacionamento comigo, precisará reconquistá-lo. Desculpas enterradas em exigências e manipulações não contam. As crianças podem entrar em contato comigo por e-mail se quiserem saber mais sobre as aventuras da avó. Você pode entrar em contato comigo da mesma forma se tiver algo significativo a dizer. Caso contrário, não entre em contato. Não sou mais uma boca para alimentar. Sou uma mulher com escolhas, e finalmente estou fazendo-as, Pamela. Enviei antes que pudesse reconsiderar, então desliguei meu telefone e fui para a cama com as janelas abertas, ouvindo o som das ondas e da liberdade cantando para eu dormir. 2 semanas depois do meu exílio no Brasil, acordei com 27 chamadas perdidas do Charlie. 27, o número brilhou na tela do meu celular como uma acusação. Cada toque sem resposta era uma pequena rebelião que eu nunca havia me permitido antes. Fiz café no pequeno fogão do meu quarto, café brasileiro que poderia acordar os mortos, e ouvi suas mensagens de voz em ordem cronológica. A progressão foi fascinante. A raiva se transformou em pânico, as exigências se dissolveram em súplicas, a autoridade se desintegrou em algo que quase soava como desespero. Mãe, isso já dura tempo demais. Você precisa voltar para casa. As crianças estão fazendo perguntas que não sei como responder. Rose está ligando para o serviço de atendimento a idosos, preocupada que você tenha tido algum tipo de colapso. Por favor, me ligue de volta. Podemos resolver isso. Desculpa. Tá. Eu já disse que sinto muito. O que mais você quer? O que mais eu queria? A pergunta ecoava em minha mente enquanto eu estava sentado na varanda, observando o sol pintar o pátio em tons de dourado. O que eu queria eram as últimas 6 semanas da minha vida de volta. Eu queria a versão do meu filho que jamais teria chamado a mãe de a mais uma boca para alimentar. Eu queria meu marido vivo, minha identidade intacta e meu lugar no mundo inquestionável. Mas como eu não podia ter nada disso, eu queria algo completamente diferente. Queria que eles entendessem o que tinham perdido.
Scarlett me encontrou no nosso café de sempre uma hora depois, com meu laptop aberto e meus dedos dançando no teclado com determinação. Você parece uma mulher com uma missão, ela disse, sentando-se no assento à minha frente. Estou começando um blog. As palavras me surpreenderam enquanto eu as pronunciava. Sobre viajar sozinha aos 62 anos. Sobre se recusar a ser invisível. Sobre escolher a si mesma quando todos querem escolher por você. Como é que se chama? Virei a tela para ela. Outra boca para alimentar. A risada encantada de Scarlett atraiu olhares dos outros clientes. Ah, querida! Você não está apenas se encontrando, você está se armando. O primeiro post do blog praticamente se escreveu sozinho. Há 2 semanas, meu filho me disse que eu era apenas mais uma boca para alimentar. Hoje, escrevo isto de um café em Recife, Brasil, onde o café é forte, as pessoas são gentis e ninguém me trata como um fardo que precisa ser administrado. Tenho 62 anos. Já fui esposa, mãe, corretora imobiliária, voluntária, amiga e cuidadora. Paguei impostos, criei filhos, apoiei comunidades e enterrei o amor da minha vida. Ganhei cabelos grisalhos, rugas de expressão e o direito de fazer minhas próprias escolhas sobre como passar o tempo que me resta. No entanto, de alguma forma, depois que meu marido morreu, tornei-me um problema a ser resolvido. Triste demais para jantares em família, quieta demais para as crianças, presente demais para me confortar. A solução? Me colocar em um lugar com atividades voltadas para idosos, onde eu pudesse jogar bridge e esperar a morte sem deprimir ninguém. Em vez disso, comprei uma passagem de avião. Este blog é para todas as mulheres que já ouviram que eram velhas demais, que eram inconvenientes demais. Para todas que foram gerenciadas em vez de amadas, toleradas em vez de valorizadas. Para todas que já se sentiram um fardo quando deveriam ser celebradas como sobreviventes. Não somos mais uma boca para alimentar. Somos mulheres com histórias, sabedoria e décadas de vida pela frente. E paramos de nos desculpar por ocupar espaço. Mais do Brasil em breve. Pamela Mitchell. Atualmente, não há mais ninguém para alimentar. Publiquei antes que pudesse duvidar e imediatamente compartilhei na conta do Facebook que eu mal usava desde a morte de Craig. Em 1 hora, o vídeo já havia sido compartilhado 12 vezes. À noite, 37 pessoas haviam comentado, a maioria mulheres, compartilhando suas próprias histórias de rejeição, gestão e marginalização por filhos adultos que confundiam controle com cuidado. Pamela, isso me deu arrepios. Minha filha fez a mesma coisa depois que meu marido faleceu. Obrigada por dizer o que eu não conseguia expressar em palavras. Você está vivendo meu sonho. Continue escrevendo. Os comentários continuaram chegando. Cada um era uma validação que eu não sabia que precisava. Eu não era louca, egoísta ou irresponsável. Eu era apenas uma mulher que se recusava a desaparecer na linha do tempo de outra pessoa. Scarlett se inclinou sobre meu ombro, lendo. Você tocou num ponto sensível. Um bom nervo ou um nervo ruim? O melhor tipo. O nervo que foi pressionado e ignorado por muito tempo. Naquela noite, meu telefone tocou novamente. Desta vez, eu atendi. Mãe. A voz de Charlie estava tensa, desconhecida. Graças a Deus. Estou tentando falar com você há dias. Eu sei. Recebi suas mensagens. Então por que você não ligou de volta? Saí para minha varanda, onde o ar da noite trazia o aroma de jasmim e possibilidades. Porque eu não queria falar com você, Charlie. Continuo sem querer. O silêncio se estendeu entre nós, preenchido com todas as palavras que nunca aprendemos a dizer um ao outro. Eu vi sua postagem no blog, ele disse finalmente. Você fez? Mãe, você não pode simplesmente divulgar os negócios da nossa família online. As pessoas estão lendo. Meus colegas de trabalho, os amigos da Rose. É constrangedor. Constrangedor. Não é doloroso, nem revelador, nem verdadeiro. Constrangedor. Qual parte te envergonha mais? Perguntei. A parte em que você me chamou de mais uma boca para alimentar ou a parte em que eu decidi me alimentar? Isso não, eu não quis dizer isso. Como exatamente você quis dizer isso?
Outro silêncio. Quando ele voltou a falar, sua voz era mais baixa, mais jovem. Não sei. Eu estava estressado. A Rose estava no meu pé por causa de dinheiro. As crianças precisavam de material escolar, e você estava lá o tempo todo, com cara de triste. Eu estava de luto. Eu sei disso. Mas foi difícil ver você tão. Ele procurou as palavras. Tão vazia. Como se o papai tivesse levado todas as suas partes boas com ele. A observação me atingiu como um golpe físico, porque era verdade. Eu estava vazio, oco pela perda e pela dependência. Mas o vazio não era permanente, a menos que você o deixasse ser. Você tem razão, eu disse. Eu estava vazio. Mas, em vez de me ajudar a me preencher novamente, você decidiu que eu dava muito trabalho. Então, me empurrou para a solução mais fácil. Me colocar em algum lugar com outras pessoas vazias e me visitar ocasionalmente por obrigação. Isso não é justo. Não é? Diga-me honestamente, Charlie, quando você sugeriu essas comunidades para idosos, você estava pensando na minha felicidade ou na sua conveniência? O silêncio foi resposta suficiente. Não estou brava com você por estar sobrecarregada, continuei. O luto é duro para todos. Mas estou furiosa com você por me tratar como um eletrodoméstico quebrado que precisava ser descartado em vez de consertado. Sou sua mãe, não seu fardo. Eu sei disso e sinto muito. Sinto muito mesmo. Mas essa coisa de fugir para a América do Sul não resolve nada. Está resolvendo tudo. Encostei-me no parapeito da varanda, observando casais passeando de mãos dadas pelo pátio abaixo. Pela primeira vez em meses, acordo animada com o dia. Estou aprendendo português, fazendo amigos, descobrindo partes de mim que eu tinha esquecido que existiam. Não estou mais vazia, Charlie. Estou cheia. Mas por quanto tempo? Você não pode viver em um hotel no Brasil para sempre. Por que não? Por quê? Porque isso não é a vida real. São férias. Eventualmente, você tem que voltar para casa e lidar com a realidade. De quem é a realidade? A pergunta pairava entre nós como um desafio. A minha realidade é que tenho 62 anos, sou saudável, financeiramente independente e capaz de fazer minhas próprias escolhas. A sua realidade é que você quer que eu seja a mãe da qual você se lembra, aquela que viveu pela família e nunca pediu nada em troca. Mas aquela mulher morreu com o seu pai, Charlie. É isso que eu sou agora. Então, você vai ficar aí para sempre? Vou ficar aqui enquanto isso me fizer feliz. E quando parar de me fazer feliz, vou para outro lugar que me faça feliz. Posso viajar pela América do Sul. Posso alugar um apartamento em Lisboa ou fazer um cruzeiro pelas ilhas gregas. Posso voltar para os Estados Unidos e comprar um apartamento na Flórida. Mas, seja lá o que eu fizer, farei porque eu escolhi, não porque você acha que é apropriado para uma mulher da minha idade. A respiração de Charlie era audível através da conexão internacional. E os netos? Eles não importam para você? A manipulação foi tão suave que quase perdi. Quase. Claro que importam. Mas sabe o que é mais importante? Ensiná-las que as mulheres não se tornam descartáveis quando envelhecem. Que as avós são pessoas completas, com seus próprios sonhos e desejos, e não apenas fontes de babás e produtos de confeitaria. Isso não é? Ele parou, talvez percebendo a futilidade de discutir com alguém que já tinha votado com os pés. Preciso ir, eu disse. A Scarlett vai me levar para uma aula de samba hoje à noite. Aula de samba? Dança? Algo que eu não fazia desde que seu pai adoeceu. Algo que me faz sentir vivo. Mãe, espere. Por favor. Podemos. Podemos tentar consertar isso? Olhei para as luzes da cidade de Recife. Cada uma delas representava possibilidades que eu ainda estava descobrindo. Você pode tentar. Mas não me pedindo para voltar para casa e fingir que essa conversa nunca aconteceu. Se quiser consertar isso, terá que descobrir como amar a mulher que sou agora, não apenas a mãe que você lembra. Depois que desliguei, fiquei sentado no escuro por um longo tempo, sentindo algo mudar dentro de mim, como placas tectônicas se acomodando em novas posições.
Durante 41 anos de casamento e 26 anos de maternidade ativa, eu me defini pelos meus relacionamentos com outras pessoas. A esposa de Craig, a mãe de Charlie, a mulher que apareceu, que serviu, que amenizou as dificuldades e tornou tudo mais fácil para todos. Mas aquela mulher foi enterrada com Craig, e aquela que emergiu da dor era alguém diferente, alguém que teve aulas de samba, escreveu blogs e fez amizade com estranhos, alguém que escolheu suas próprias aventuras em vez de esperar permissão para viver. Na manhã seguinte, prolonguei minha reserva de hotel por mais um mês e contratei um professor de português. Se eu fosse ficar no Brasil, queria entender o idioma que se tornará a trilha sonora do meu renascimento. Scarlett me encontrou no café da manhã, sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Li seu segundo post, aquele sobre a aula de samba de ontem à noite. Foi terapêutico escrever. Foi incrível compartilhar. A publicação já foi compartilhada mais de 100 vezes. Você está ficando famosa, Pamela. Famosa? A ideia deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, parecia mais uma pequena vitória na guerra que eu finalmente estava vencendo contra a invisibilidade. 3 meses depois da minha fuga para o Brasil, meu blog, Another Motor to Feed, tinha 23 mil assinantes e um contrato para publicar um livro. Olhei para o e-mail da editora, lendo-o 3 vezes antes de me dar conta da realidade. Um livro de memórias. Eles queriam que eu escrevesse um livro de memórias sobre a libertação na terceira idade, sobre me recusar a ser manipulado até a irrelevância. Você está chorando? Scarlett observou do outro lado da nossa mesa de café favorita. Lágrimas de felicidade, eu disse, enxugando os olhos com um guardanapo que cheirava a sal marinho e possibilidade. Alguém quer me pagar para contar a minha história? Claro que sim. Você deu voz a milhares de mulheres que achavam que tinham perdido a voz. O adiantamento do livro não foi enorme, mas, combinado com meus outros recursos, significou que eu poderia viver em qualquer lugar que eu quisesse por anos. Mais importante ainda, significava que minhas palavras tinham valor além da liberação terapêutica de escrevê-las. Eu não era mais apenas a viúva de Craig ou a mãe inconveniente de Charlie. Eu era Pamela Mitchell, autora. A identidade tinha um sabor doce na minha língua. Meu português havia melhorado o suficiente para que eu conseguisse manter conversas complexas com minha tutora, Rebel, uma professora de literatura aposentada que se tornou professora e amiga. Naquela tarde, estávamos discutindo poesia brasileira quando meu telefone vibrou com um número desconhecido. Vovó Pamela. A voz era hesitante. Jovem, feminina. Cíntia. Meu coração disparou. Não tive notícias da minha neta desde que saí de Boston. Sim, sou eu. E espero que não tenha problema eu ter ligado. Papai me deu seu número. Afastei-me de Rebel e fui para um canto mais tranquilo do café. Claro que não tem problema. Como vai, querida? Estou bem. Diferente, mas bem. Ela fez uma pausa, e eu pude ouvir a incerteza adolescente no silêncio. Eu leio seu blog. As palavras pairavam entre nós como uma ponte que nenhum de nós tinha certeza se aguentaria nosso peso. Tudo, ela continuou. Cada post. E eu tenho que te contar uma coisa. O que é isso? Fiquei aliviado quando você foi embora. A confissão me atingiu como um golpe físico. Aliviado? Não porque eu não te ame, disse Cynthia rapidamente. Mas porque, meu Deus, é difícil dizer, porque você estava tão triste o tempo todo e ninguém sabia como resolver isso, e isso deixava todo mundo tenso. Mamãe e papai estavam sempre cochichando sobre você. E George começou a perguntar se você também ia morrer, como vovô Craig. Fechei os olhos, lembrando daquelas semanas em que fui um fantasma na casa deles, levando minha dor para a mesa de jantar como um convidado indesejado. Desculpe, sussurrei. Não se desculpe por estar triste, vovó. Desculpe-se por achar que poderíamos te consertar em vez de ficarmos com você enquanto você descobria tudo sozinha. A sabedoria na voz dela, de 15 anos, me surpreendeu. Quando você ficou tão inteligente? Provavelmente na época em que minha avó se tornou uma blogueira incrível que se mudou para o Brasil e começou a viver sua melhor vida. Eu ri apesar das lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Fala sério, mocinha. Você literalmente escreveu um post de blog intitulado Como Dizer Não em 7 idiomas.
Acho que já passamos da fase de nos preocupar com o meu idioma. Ela tinha razão. Aquele post tinha sido inspirado pelas minhas aulas de português, mas se tornou uma meditação sobre o poder da recusa em todas as suas formas. Foi mais compartilhado do que qualquer outro post que eu já havia escrito. Cíntia, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você pensa menos de mim por ter ido embora daquele jeito? O silêncio se estendeu por tempo suficiente para que eu me perguntasse se a ligação havia caído. Então ela falou, com a voz mais forte do que antes: acho que você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. E acho que o papai ainda não entende isso, mas está começando a entender. O que você quer dizer? Ele está diferente desde que você foi embora. Mais quieto. Ele até se desculpou com a mamãe na semana passada por alguma coisa. Não sei o que, mas ouvi ele dizer que sentia muito por não ver as coisas da perspectiva dela. Isso nunca aconteceu antes. A ironia não passou despercebida por mim. Minha ausência estava ensinando ao meu filho lições sobre presença, sobre o peso das palavras, sobre as consequências de não dar valor às pessoas. Ele sente sua falta, continuou Cíntia. Todos sentem. Até a mamãe, embora ela nunca admitisse. Ela continua cozinhando para 5 pessoas em vez de 4. E seu chá favorito ainda está no armário. E você? Perguntei. Sente minha falta? Todos os dias. Mas também adoro saber que você está aí sendo incrível. Seus posts me fazem sentir como se eu não precisasse me encolher para me encaixar nas ideias dos outros sobre quem eu deveria ser. Minha neta aprendendo com a minha rebelião. O pensamento me encheu de orgulho feroz e terrível responsabilidade. Cíntia, quero que você saiba que ir embora não foi uma questão de não amar você e George. Foi uma questão de me amar o suficiente para recusar uma vida que estava me matando lentamente. Eu sei. E vovó, essa é a coisa mais importante que você poderia me ensinar. Depois que desligamos, fiquei sentado no café por um longo tempo, observando os turistas andando pelas ruas de paralelepípedos com suas câmeras e guias. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é o George. A Cíntia me deu seu número. Você pode me mandar um cartão postal do Brasil? O mais legal que você encontrar. Quero mostrar aos meus amigos que minha avó é mais legal que a deles. E até os outros clientes do café me encararem. Meu neto pedindo provas das minhas aventuras para compartilhar com os colegas. Não por vergonha da avó fugitiva, mas por orgulho. A próxima mensagem era de Rose. Pamela, eu te devo um pedido de desculpas. Tenho lido seu blog e agora vejo o quanto eu ignorei sua dor e suas necessidades. Eu estava protegendo a rotina da minha família, mas esqueci que você também era da minha família. Me desculpe. Por fim, uma mensagem do Tali. Mãe, eu sei que não mereço uma resposta, mas preciso que você saiba que tenho feito terapia, aprendido sobre luto, sobre como as famílias podem se machucar quando estão com medo. Eu disse coisas terríveis porque não sabia como te ajudar e tinha medo de te perder como perdemos o papai. Em vez disso, eu te perdi mesmo assim. Estou trabalhando para me tornar o filho que você merecia. Sem pressão de prazo, sem condições, só queria que você soubesse. Fiquei olhando para a mensagem dele por um longo tempo. Terapia. Charlie, que sempre se orgulhara de lidar com tudo sozinho, pedia ajuda. O homem que me chamava de mais uma boca para alimentar estava aprendendo que algumas fomes não podiam ser saciadas com mero sustento. Elas exigiam compreensão, paciência e amor. 1 hora depois, Scarlett me encontrou chorando no café. Mas notícias? Perguntou ela, sentando-se em seu lugar de sempre. O oposto. Mostrei as mensagens a ela. Acho que, sem querer, ensinei minha família a sentir minha falta. Sem querer, uma ova. Scarlett sorriu. Você orquestrou isso perfeitamente. Você se afastou da vida deles tão completamente que eles tiveram que confrontar o que a sua presença realmente significava. Não foi uma vingança calculada. A melhor vingança nunca é. É viver tão bem que os outros percebam o que perderam. Naquela noite, sentei-me na minha varanda com meu laptop, elaborando o que eu sabia que seria meu post de blog mais importante. Hoje recebi mensagens da minha família.
Desculpas, admissões, amor disfarçado de arrependimento. Há 3 meses, me tratavam como um fardo. Hoje, me tratam como uma pessoa de quem sentem falta. A diferença não é que me tornei mais valioso. É que me tornei indisponível. Por muito tempo, confundi ser necessária com ser amada. Pensei que se me tornasse indispensável, se estivesse sempre presente, sempre prestativa, sempre conveniente, ganharia um lugar permanente na vida deles. Em vez disso, me tornei um móvel útil, esperado, ignorado até que eu fosse embora. A distância lhes ensinou que a presença não pôde, que o amor não tem a ver com o que alguém pode fazer por você, mas com quem a pessoa é quando é livre para escolher seu próprio caminho. Meu filho está em terapia. Minha neta está aprendendo a valorizar a própria voz. Minha nora está se desculpando por ignorar minha dor. Nada disso aconteceu porque eu fiquei e lutei. Aconteceu porque eu fui embora e vivi. Este é meu último post do Brasil, mas não meu último post como mulher livre. No mês que vem, viajo para Portugal para pesquisar meu próximo livro. Depois disso, talvez Grécia, talvez Nova Zelândia, talvez de volta aos Estados Unidos, mas, se for o caso, será como visitante da minha própria vida, não como prisioneira das expectativas dos outros. Para todos que acompanharam essa jornada, seus comentários, seus compartilhamentos, suas próprias histórias de libertação na terceira idade significaram tudo para mim. Não somos mais uma boca para alimentar. Somos mulheres com apetite por aventura, por respeito, por vidas que nos pertencem. Continuem se escolhendo. Continuem ocupando espaço. Continuem se recusando a encolher. Até a próxima aventura. Pamela Mitchell. PS Charlie, se você está lendo isso, eu te amo. Tenho orgulho de você por ter procurado ajuda. Quando você estiver pronto para ter um relacionamento com a mulher que eu sou agora, não com a mãe que você lembra, eu também estarei pronta. Mas será em termos iguais, como dois adultos que escolhem se amar, não como uma obrigação que você está cumprindo. Publiquei a postagem e fechei meu laptop. Amanhã eu começaria a fazer as malas para Portugal. Hoje à noite, jantaria com Scarlett, dançaria até os pés do Erin e dormiria com as janelas abertas ao som das ondas. Meu celular vibrou mais uma vez. Uma mensagem do Charlie. Eu também te amo, mãe. E estou orgulhoso de você. Viaje com segurança. Estaremos aqui quando você estiver pronta. Não para te gerenciar, mas para te conhecer. Sorri e desliguei o telefone. Pela primeira vez em meses, eu não precisava saber o que viria a seguir. Só precisava saber que, o que viria a seguir, eu mesma escolheria. Do lado de fora da minha janela, Recife brilhava com luzes que prometiam tudo e nada. Eu tinha 62 anos. Era livre e estava apenas começando. Agora, me diga, o que você teria feito se estivesse no meu lugar? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e não se esqueça de conferir o vídeo na sua tela agora mesmo. Tenho certeza de que vai te surpreender.